Começando mais um vídeo pra vocês aqui, vamos começar com o Kaique, né, meus amigos? Mostrou ali, fez um comercialzinho pra Cimmerian, que patrocina o Kaique, e ele mostrou muito das suas pernas ali, né, mano? Meu Deus do céu. Olha só o Kaique aqui usando o Belt Squat. Nossa, como é que tá? O glúteo dele tá muito fibrado, né, cara? A perna com muita separação. As pernas do Kaique têm sido muito comentadas e muito faladas lá no exterior, inclusive pelos Minion, e ele vem mostrando aí uma bela de uma evolução, faltando agora 4 semanas e meia para o Pittsburgh. A hora está chegando, tá todo mundo muito ansioso aí com o Kaique, que tá cada vez mais bizarro, e a gente... Caramba, né, cara? E a gente vai continuar acompanhando de perto o Kaique, obviamente. E aqui nesse vídeo que saiu do canal da Cimmerian, que é daquele treino justamente, a gente vê ele fazendo mais algumas poses ali no pump das pernas. Nosso femoral dele, né, meu, tá bizarro de impressionante. Os quadríceps muito marcados, muito cortados. Você percebe quando ele se movimenta, quando ele movimenta a perna, a musculatura se movimenta também, você percebe ali a contração. Então, assim, aquele aspecto de musculatura viva que é tão importante na Classic Physique. Outro ponto muito legal do vídeo foi esse aqui, que ele tá fazendo a cadeira extensora e você vê realmente, né, o quadríceps dele saltando. O alongado ele tá de um jeito, o contraído ele tá de outro jeito. Então, essa diferença quando contrai o músculo, pouco se vê hoje em dia, ou nem sempre se vê hoje em dia, denota uma musculatura de qualidade, com densidade, com qualidade muscular, com cortes profundos. Isso é muito bom. Deixem aí a sua opinião sobre o condicionamento, sobre as pernas do Kaique. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Amino Powder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA. Excelente opção para fazer aí shake intra-treino, para manter essa musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto vai amplificar sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção e hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal, aminopolareza Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora então no giasplementos.com.br, garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom Chain, para fortalecer o projeto. Quando você compra na Growth, usa o cupom Chain, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E agora eu quero falar sobre esse post aqui, esse story. O AJ fez aqui um Reels, que é um story postado pelo Arnold Classic Ohio e pelo Arnold UK. O Arnold Sports UK volta em 2026. Pelo que a gente tem de informações, o Arnold UK, nesse momento, tá assim. Estão querendo fazer de 2 em 2 anos, mas é óbvio que a ideia é fazer anualmente. Teve alguns problemas ali também com promotores, teve um pessoal que promovia o show do Arnold, teve alguns problemas, isso aí faz 2, 3 anos, com a justiça, com algumas coisas, tanto que o Arnold cortou relações com eles. Aí deu um rolo, foi um negócio meio pesado ali, com algumas coisas criminais pesadas, e o Arnold aparentemente não quer mais relação com aqueles promotores. E aí cria-se um problema ali, porque tem que ter um promotor local para um show como esse, é um mercado importante na Europa, é um show que está tentando se tornar tradicional, e aparentemente se deu uma ajeitada nisso com outros promotores, mas aí isso leva tempo, por isso que não vai ter esse ano, teremos apenas em 2026. Teve ano passado, logo depois, foi o que? 2 semanas depois do Arnold Ohio. Agora teremos em 2026 e em breve eles darão mais informações pra gente. Assim que a gente tiver mais informações também eu trago pra vocês, pra explicar um pouco melhor o que tá acontecendo. Quero falar um pouquinho do Detroit Pro. O Detroit foi um grande sucesso, né? As cortinas pretas no fundo chamam a atenção, os fãs gostam muito. Apesar de ser desafiador aí pros promotores, a gente entende tudo isso aí. Teve uma transmissão ao vivo também, assim como é feito aqui no Brasil pela Muscle Contest, né? Que sempre faz streamings ao vivo, e esse streaming do Arnold estava com uma qualidade excelente, tanto em transmissão, qualidade de imagem. Foi elogiado aqui no Brasil e fora do Brasil também, o que é muito importante. O palco ficou muito legal também. E teve, inclusive, aquele overallzinho, né? Do Matt Grego com o Bona, que os dois campeões aí da Open e da Classic, que a gente viu ontem no podcast com o Fernando Marques, que foi um podcast legal, hein? Fernando Marques, como você nunca viu, falando de bodybuilding realmente, da história dele. É um cara que tem muito a acrescentar. E, pô, você viu lá e você teve, o Fernando, eu não quero nem ver. Dá uma chance. Dá uma chance pro podcast, assiste, deixe seu comentário, ouça, foi de 1 hora e pouquinho, é rápido, a gente falou bastante sobre os campeonatos, pedi a opinião dele como promotor, de dirigente, ele contou histórias aí das antigas sobre dirigente, falou do Pinduca, como era a relação dele com o Pinduca,
né, pro dirigente. Então, cara, foi um podcast que foi legal. Vale a pena vocês assistirem aí. E ontem, vendo um vídeo do Seth Ferris que fez de backstage, teve premiação disso aí. Aí o Bona que ganhou, obviamente, ganhou ali uma medalhinha de premiação. É um grande show, é um show que tem uma iluminação muito legal, muito boa. Tem um backdrop muito bom, é muito bem produzido, aumentou a premiação em dinheiro do ano passado para esse, aumentou as categorias, teve Open e Classic agora, ano passado foi só Open. Só que ele ainda luta, na minha opinião e na opinião de todos, tipo, um show tão legal, um show tão bem feito e não tem nomes de peso. Ano passado tivemos Martin Fitzwater e Gudi Vito, mas naquele momento do Detroit ano passado, o Gudi Vito ainda era um ilustre desconhecido nos Estados Unidos, o Martin Fitzwater era um cara começando. Depois o Gudi Vito ganhou o corpo, ficou mais famoso, depois o Martin ficou em quarto no Olímpia, ganhou do Sebum. Esse ano tivemos Bona, que tem um cara top 10 de Olímpia, mas já é um cara em fim de carreira. Tivemos Matt Grego, não tivemos grandes nomes e nomes que esse show merece ter. Muito disso se deve ao timing. Ele fez isso aí um pouco longe do Arnold de Ohio e ele fez uma semana antes do Arnold Brasil. Então quem ia pro Brasil acabou não indo pra lá porque os brasileiros viajar para os Estados Unidos, competir, depois voltar pro Brasil, não seria tão viável assim. Pro ano que vem, o FUAD mudou aqui, cara. Olha só que legal. Não será em abril, como costumava ser. Ele vai ser agora dia 21 de fevereiro. Ou seja, mais ou menos 2 semanas antes do Arnold Classic Ohio. Que é o mesmo time frame, a mesma janela de tempo que acontecia o Ironman Pro. Que era um show que tinha uma iluminação fenomenal, ele era diferenciado. Atraía grandes nomes, ó, Phil Heath, Gustavo Badel... O Chris Cormier, ele foi 6 vezes campeão. E como ele era um show que tinha uma iluminação muito boa, que permitia aos caras mostrarem seus físicos e terem boas fotos depois, ter um bom material publicitário para vender patrocínio, para se vender como atleta realmente. E 2 semanas antes do Arnold, os grandes nomes usavam esse show como um show de aquecimento para o Arnold Classic Ohio. Não era todo mundo do Arnold... Ô, fio dando a bundada ali, cara. Não era todo mundo do Arnold que ia pro Ironman, mas boa parte ia. Por isso que o FUAD mudou para 21 de fevereiro de 2026 para usar esse mesmo espaço, essa mesma janela de tempo. E aí eu espero que ele consiga realmente grandes nomes. E os brasileiros que já estão pensando em competir no Arnold Classic Ohio já deviam se programar e se preparar para esse show, porque é um show onde você vai poder mostrar realmente o seu físico numa bela iluminação, num fundo preto e produzir imagens maravilhosas. E aqui o FUAD fala, ó, primeiro show do ano, logo antes do Arnold Classic Ohio, 2 semanas antes de um Pro Qualifier para quem é amador. Então, sempre no Arnold tem um Pro Qualifier, tem que fazer um regional para se qualificar. Ali é o momento perfeito. O FUAD fala, fundo preto, iluminação de teatro, foco no atleta. Ponto 4, live de graça, então seus amigos e famílias podem ver você. E aí ele ainda fala ali embaixo, tá escondidinho, é o item 5, que o prêmio em dinheiro vai aumentar. Ele vai dar mais prêmio em dinheiro e vai ter o cinto ali de Rei de Detroit, que também não sei qual que vai ser isso aí. Se vai ser uma premiação especial, o que vai ser. Ele ainda fala aqui do live stream que eles tiveram 142 mil views em 2025, que eles esperam mais em 2026. Cara, você imagina se vai uns 2 BR bom, isso aí explode de views pro FUAD. Mas é muito legal ver que ele tá tentando o melhor dele para fazer o Detroit Pro o melhor show possível. Eu acho que agora a gente vai poder ver um line-up mais legal aí, hein, mano. Olha só quem tá visitando quem, hein, cara. Não é o Urs que foi visitar o Sebum, não. Na verdade, foi o Sebum que está na Europa visitando o Urs Kaletinski, né? Na Alemanha, no país do Urs, porque vai ter a FIBO esse final de semana, que é uma grande feira. E aí o Sebum vai um pouquinho antes para ver o seu grande brother, seu grande amigo. E essas relações interpessoais que precisam ser estabelecidas e fomentadas aqui com os brasileiros, por exemplo, eu acho que isso vai cada vez mais melhorar. A gente teve o Arnold Classic South America, fim de semana passado, teve stand da Rock, tá aqui no Brasil, mas era um standzinho pequenininho, bem tímido. O Sebum podia ter vindo, por exemplo. E se você tem um laço de amizade e fortalecido, como tá sendo feito agora com o Derek Lunsford, como tá sendo feito com o Ruff Diesel, essa galera gringa bem renomada, pode começar a vir pro Brasil, porque com toda certeza, cara, a FIBO possivelmente seja a maior feira fitness do mundo hoje, só que Arnold Classic South America, como o Fernando Marques falou aqui, as informações que ele coletou da Ana Leal, cresce a cada ano, cresceu, foi recorde esse ano de número de stands, número de participação, de tamanho, então é uma feira realmente muito grande e que pode atrair muita gente, e a gente espera que nos anos seguintes
comece a atrair caras como o Sebum, etc, etc. Claro que a empresa a Raw Nutrition foi vendida para um grupo europeu muito grande, que já é dono de uma empresa europeia muito grande, isso facilita todo o processo, eles vão para lá fazer esse networking, mas a nossa feira cresce, a nossa cena cresce, a gente tem mais visitas de gringos aí a cada ano, e eventualmente eu aposto que a gente chega realmente com o país número 1 do bodybuilding no mundo, em termos de atletas, em termos de estrutura, em termos de CTs e, logicamente, em termos de feira, porque nossa feira do Arnold e do Olímpia também em Brasil são fenomenais, galera. Quero muita opinião de vocês. Comentem aí pra gente. Se inscreve no canal. Tem muita gente que vê, não tá inscrito ainda. É rapidão e ajuda pra caramba a gente. Eu vou ficando por aqui. Já já eu volto.